seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Consultório Psicológico, que você já sabe, todas as sextas-feiras nós viemos até aqui conversar um pouco com você sobre questões relacionadas à saúde mental, relacionadas também à sua autoestima, enfim, vários assuntos para te deixar bem, tanto fisicamente como, é claro, internamente, mentalmente, para te ajudar. Então, aproveita, tem vários outros episódios aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito aqui no canal NASP FM, esse é o momento de você se inscrever, ativar as notificações e toda semana ter acesso a esses conteúdos. Hoje, a minha querida amiga e psicóloga Marli Portugal já está aqui. Nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Marli, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Obrigada, Lu, obrigada. É um prazer estar e está tudo bem, sim, viu? É uma alegria estar em mais uma gravação. Com certeza, ainda mais hoje que a gente vai conversar sobre um tema que é delicado, né, Marli, mas que neste momento acabou se intensificando por conta das condições. A gente vai falar hoje sobre a questão de luto e perdas. Como lidar com isso, né? Como passar por esses momentos, por esse momento difícil? Será que é possível superá-lo? Tudo isso a gente vai conversar, um bate-papo hoje neste nosso programa. E a primeira pergunta, Marli, por que a morte, a questão da perda ainda são assuntos tão difíceis de tratar na nossa sociedade? Pela falta de orientação sobre o assunto, de conhecimento sobre o assunto, sabe, Luciana? As pessoas não entendem como funciona o luto, né? Quais são as fases que vamos falar nesse programa. As pessoas, na sua grande maioria, acreditam que é algo muito negativo, como se fosse uma fraqueza se entregar ao luto. Então, fogem do luto por essa percepção e por falta de informação da importância de viver o luto, porque todo mundo, de uma maneira natural, automática, vive o luto quando sofre uma perda, ou uma perda para a morte, ou uma perda de um rompimento de relacionamento. Então, tudo que envolve uma perda, a pessoa, após a perda, automaticamente entra no luto. E quando a pessoa não entende, não sabe o que é o luto, tem pessoas que nunca saem do luto por não se entregar e viver as fases. E aí não supera. Aproveitando então que você já falou de fases, vamos discutir sobre isso nesse momento agora. Quais são essas fases do luto que você tem falado aqui, tanto nesta primeira resposta, como que vivenciá-las? A gente precisa conhecer para vivenciar, né? Exatamente. Então, são 4 fases, né? A primeira fase do luto é a negação. Sabe? Quando tem uma notícia de que alguém morreu, ou então saiu o divórcio, ou perdeu um emprego que você estava há muitos anos, uma perda significativa. O cérebro é um processo natural, é como uma autodefesa, sabe? Um mecanismo de defesa. O cérebro não encara aquilo. Então, teve a notícia que alguém morreu. Então, a pessoa não processa aquela informação. Inclusive, eu vou falar até da minha experiência. Há 2 anos eu perdi uma pessoa muito importante, muito, muito próxima, que quando eu recebi a notícia, falou, ó, faleceu. Não, entrou em óbito. E eu não entendi o que era óbito. Óbito? Óbito? Foi o processo mental da negação. É até um mecanismo de defesa para não sofrer. É a primeira fase do luto. A segunda fase do luto é o desespero. É onde a pessoa não consegue se alimentar, não consegue trabalhar, chora muito, né? Aí é uma fase que entra um pouco a depressão, mas é uma depressão situacional, é pela situação, né? Essa é a segunda fase. A terceira fase é a fase da culpa, onde a pessoa fica o tempo todo pensando, né? Por que eu não fiz? Ou por que eu fiz? Por que eu não estava perto? Ou então, por que eu estava ali para ver aquilo e ainda não consegui salvar a pessoa? Então, o sentimento de culpa invade a pessoa neste momento, nesta fase. E a culpa é o pior sentimento que o nosso organismo lida, porque machuca muito, né? E por último, é a aceitação.
essa aceitação não é que a memória, ou então aquele relacionamento nunca existiu, ou a pessoa, você não está dando importância para a pessoa. É porque o seu processo mental aceita a partida ou o rompimento, e aí você supera e continua vivendo. Porque a pessoa, no caso da morte, né? A pessoa não está mais aqui, mas você está. Então, quando o seu cérebro elabora, aí você continua vivendo, você consegue se sentir inserido neste mundo sem o outro. A gente também vai falar no decorrer desse programa um pouco sobre como que a importância de vivenciar cada essa fase, de experimentar, mas antes disso, Marli, eu queria saber se existe um período, um tempo específico para a duração desse luto, se todas as pessoas passam por essas 4 fases que você descreveu. Cada pessoa tem um tempo para viver o luto. Para a psicologia, é esperado que uma pessoa viva um luto para que aquilo traga equilíbrio e elaboração até 1 ano. Se passar de 1 ano, aí já gera um transtorno e aí precisa de ir a um psiquiatra, porque aí atinge a parte química do cérebro e precisa do tratamento medicamentoso. Mas não significa para a psicologia que uma pessoa vai ficar 1 ano de luto. Cada pessoa tem o seu tempo. Tem gente que fica 1 mês, tem gente que fica 2 meses, 5 meses, 6, mas é esperado esse processo até 1 ano. Se você passa de 1 ano ainda no luto, aí já é um problema neurológico, atinge mesmo a parte química do cérebro. A gente já conversou aqui em outros programas muito sobre a questão da depressão, e eu lembro que alguns deles, a gente até citou esse ponto de quando a pessoa está passando por um luto e se ela não cuida posteriormente, pode se tornar numa depressão. Até abrindo um parênteses aqui, eu convido você que está nos acompanhando a navegar aqui pelo nosso canal e ver outros episódios do consultório psicológico que nós abordamos vários assuntos, como ansiedade, autoestima, tem também a questão de medo, de pânico, fobia, enfim, você pode ter acesso a todos esses conteúdos também, compartilhar, curtir e, é claro, se inscrever no nosso canal, porque toda semana você vai ser informado às sextas-feiras de um novo episódio, um novo assunto que pode, com certeza, ajudar muito na sua vida ou na vida de alguém que está perto, que você conhece. Mas, Marli, a gente falando, então, dessa questão da depressão, além do tempo que você falou que pode ser relativo, dependendo de pessoa para pessoa, quais outros pontos, quais outras características a gente pode observar, a gente que está próximo, naquela pessoa que está num pós-luto e falar, opa, isso aqui já não é mais a questão do luto, pode estar virando uma depressão e eu preciso me atentar. Como que a gente pode observar isso? Então, dentro desse período que é esperado pela psicologia, que é até 1 ano, a pessoa pode sim ficar ali passando por todas essas fases, e a depressão, ela permeia todas as fases, né? Porque a pessoa, ela fica com um sentimento de tristeza muito profundo. Então, até 1 ano, é natural a pessoa ter essa depressão situacional. Mas se passa de 1 ano, aí a pessoa ainda permanece com sintomas de depressão, que nós falamos bem em um programa, né, Lu, específico sobre depressão, nós falamos todos os sintomas, mas eu vou relembrar alguns aqui. Se uma pessoa ficar há mais de 3 semanas só chorando, há mais de 3 semanas sem sair da cama, sem tomar banho, sem se alimentar por ela mesma, só come se você vai lá, insiste, ou mesmo força a pessoa a comer, há mais de 3 semanas, isso são sintomas, sim, de depressão. Então, passado 1 ano e a pessoa continua nesse contexto, aí é sinal de que a pessoa, ela atingiu a parte química do cérebro e ela pode estar com uma depressão bem forte. E isso traz muito pensamentos suicida. Então, tem que correr com essa pessoa, né? Procurar ajuda. Porque, como eu tenho dito, a pessoa que está com depressão não procura ajuda, porque ela não tem condições de pensar nisso. Por quê? Porque o pensamento está completamente disfuncional.
Então, nenhuma pessoa depressiva busca ajuda. É importante um grupo de apoio, né? Os familiares ou amigos, né? Para poder fazer uma intervenção involuntária. A gente sempre tem falado isso aqui nos programas, né, Marli? Da importância de quem está ao lado, ficar sempre atento, buscar ajuda, porque, como você disse, às vezes a pessoa não tem condição de fazer aquilo por toda a situação. E aí, falando em questão de situação, o luto, como você está explicando, em si já é algo difícil. Mas às vezes acontece algumas situações que parece que intensifica esse momento. Uma delas é quando, por exemplo, a pessoa brigou com outro, um querido, e por algum não resolveu aquela situação e aquela pessoa veio a falecer e ficou aquele fato mal resolvido. Como que essa pessoa lida com isso, com essa situação, com essa culpa que fica sem ter feito as pazes ou ter resolvido algo com alguém que acabou perdendo a vida, Marlene? Então, provavelmente vai precisar da ajuda de um profissional, porque a pessoa ela viveu um fato muito negativo com o outro e esse outro morreu. Então, é algo muito forte para a pessoa lidar, gera muito culpa. E, na minha opinião, a culpa é o pior sentimento que possa existir, porque ele machuca, ele degrine mesmo a nossa psique. Então, precisa de ajuda para que, junto com um profissional de psicologia, a pessoa vai ter ali ferramentas para lidar com a realidade do que aconteceu. Então, ela tem que ir e observar, lembrar do contexto em que aconteceu a discussão ou a briga. Então, quando a pessoa lembra do contexto que gerou, que ocasionou aquela discussão, ela vai ver qual foi o papel dela e qual foi o papel do outro. Mas o outro não está mais aqui, e como é que eu faço? Aí é até um fato, é até um motivo para ela poder viver o luto pela perda da pessoa. Agora, pelo motivo da briga, ela precisa ter argumentos, ela precisa ter ferramentas psíquicas, né, dentro da psicoterapia, para ela conseguir elaborar, né, entendendo o que levou a eles brigarem. Porque ninguém briga consigo mesmo, né? Dentro de uma discussão, uma briga entre duas pessoas. Então, tem a participação dos dois. Então, o outro teve o seu papel para ter promovido aquela briga. Então, a pessoa consegue, olhando assim para a realidade, tirar a culpa, porque ela vê que, ela percebe, o cérebro elabora o que é dela. É muito interessante isso, porque dentro deste contexto, dentro desta terapia, ou a pessoa com ela mesma conseguir olhar para aquele contexto, ela consegue separar o que é do outro e o que é dela. Isso traz uma elaboração mental para que a pessoa fique bem. Muito importante, são dicas aqui para você, o nosso internauta que está nos acompanhando. Sempre a gente destaca que são dicas para te orientar, para que você possa identificar o problema, mas isso aqui não é um tratamento. Então, você pode assistir o nosso programa, compartilhar com seus amigos, mas se precisar se identificar que é um problema, por favor, procure ajuda para resolver, então, a sua questão, que tem vários especialistas, psicólogos como a Marli, dentre outros que você conhece e confia, para te ajudar também. E, Marli, a gente falando de situações diversas, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, é uma situação adversa para todo mundo que não sabia, não conhece como vivenciar, nós estamos passando por isso juntos. E aí, uma coisa que veio também forte nisso é a questão do próprio luto, né? Uma doença, o coronavírus é uma doença que causa morte, e quando tem a morte, a gente tem todo um ritual, cerimônias fúnebres que mudam de cultura para cultura, só que no momento a gente não está conseguindo velar esses mortos, esses queridos, por conta da pandemia. E aí, como lidar com o luto num momento como esse, em que eu não posso realizar uma cerimônia que acaba tendo um significado muito importante e representativo para a pessoa e para a família? Uhum. O ser humano, Luciana, é muito adaptativo, né? E eu acho isso muito positivo, né, para nós, seres humanos.
porque as situações vão acontecendo e nós vamos se enquadrando, né, nelas para poder conseguir dar conta do que acontece conosco. Então, a questão da despedida, é uma homenagem até o outro, não está podendo agora. Então, ainda mais, né, para poder ajudar, a pessoa vai ter que entrar no luto de uma maneira bem significativa mesmo, né? Ela precisa entender que ela precisa viver o luto, porque não há o que fazer, não depende dela. Então, ela tem que elaborar isso, né? E é como a questão anterior que nós falamos, né? Como que vai fazer se eu briguei, a pessoa não está mais aqui, e agora, como que eu vou fazer se eu não pude? Então, tem que ter essa percepção do seu limite. Até onde você pode. O que você pode e o que você não pode. Então, você não homenageou, não fez aquela despedida, não foi porque você não quis. Você não pôde. E até, são dois tipos de luto aí, Luciana. O luto pela perda da pessoa e o luto por não poder despedir da pessoa, porque é algo que ela tinha o direito e ela perdeu isso. Então, precisa viver esse processo também para elaborar o não poder despedir do outro. Como você disse, realmente é um processo de adaptação, né? A gente vai vivendo junto com toda essa situação e aprendendo a lidar. A gente começou o nosso bate-papo aqui, Marli, falando sobre essa dificuldade das pessoas de lidarem com a morte. E aí tem outra questão que é relacionada a isso, que é quando o assunto é como trabalhar isso com crianças. A gente vê vários pais, adultos, com dificuldade. Então, aí eu pergunto para você, como lidar como falar da morte de alguém querido para uma criança? Como explicar isso desde ali, a partir de que idade eu posso fazer isso? Como que ela vai entender? Então, depende muito do contexto familiar desta criança, a história de vida dela, né? Se é uma criança que já traz muitos problemas, né? Se é uma família ali que tem muitos problemas, aonde a criança não é acolhida, né? Ali com seus pais, com quem convive, é muito complicado. Isso pode ser traumático dizer para uma pessoa, para uma criança, por exemplo, que vamos imaginar, o pai morreu, ou a mãe morreu, ou sei lá, alguém próximo da família morreu. Mas se é uma criança que, olha que interessante que eu vou falar, gente. Se é uma criança que, segundo o processo do desenvolvimento humano, né, o que se espera de uma criança dentro do desenvolvimento humano na fase em que ela está, 3, 4 anos, 5 anos. Se ela está dentro do esperado desse processo de desenvolvimento humano, não tem problema. Inclusive, é importante falar na linguagem da criança. Então, tem que trabalhar muito com o lúdico com a criança, né? Não é chegar com palavras difíceis ou palavras curtas, né, no entendimento adulto e falar para uma criança, mas dentro do lúdico, né, trabalhar com essa criança a morte do outro até para a criança elaborar, porque se a pessoa entra numa mentira, isso é muito perigoso, né, porque a criança perde a confiança nele ou no adulto, né, então tem muitas mães ou pais que falam, ele foi viajar, ele não pode vir aqui porque está impossibilitado, porque não dá para vir, não tem ônibus, não tem avião. É mentira isso. A gente nunca deve trabalhar com a mentira. Mas fale a verdade, né? Mas a criança, se for muito ali dentro da primeira, segunda, terceira infância, é com elaboração, né? Perdão, é com o lúdico, né? Então, mostrar através de bonecos, através de uma história, né? Entra na linguagem da criança e ela vai elaborando, ela vai demonstrando. É natural, pais, é natural. Se tem uma notícia dessa, mesmo com muito cuidado, a criança chorar, espernear, é natural, isso não é porque e agora o meu filho nunca mais vai sair disso. Não, ele precisa chorar, porque ele perdeu, então vai ter. Tem gente que usa, por exemplo,
o bichinho, pega ali a formiguinha, né? E leva a criança para ver. Olha, tá vendo? A formiguinha tá andando ali, ó, tá com toda a família. Aí, se uma não vem mais, eles não vão tê-la ali. O que aconteceu com ela? Ah, não tá mais ali. Aí viu que há casos, né, de realmente ver a formiguinha ali paradinha, morta, faz um enterro ali da formiguinha com a criança. Agora ela vai ficar ali, ó, na terra. E vai até chegar no momento de falar que o parente, o familiar também passou por aquilo. Toda essa explicação é muito interessante para a gente perceber, né, Marli, a importância do conhecimento. Você falou aí que o que é preciso identificar como que está a criança, qual fase ela está. Então, você, pai responsável que está nos acompanhando, estude. Eu tenho até uma indicação, Marli, se você tiver alguma outra pode dar também, mas tem uma escritora norte-americana que a gente conhece muito bem, que é a Ellen White, e ela tem um livro chamado Conselhos sobre Educação, que você com certeza deve conhecer. Tem um outro também que tem por nome Educação, que explica um pouco sobre isso, né? Que fala sobre a criança, dá conselhos. Se você tiver também outra indicação aí, Maria, quiser falar um pouco sobre esse também, para indicar, que eu acho importante os pais saberem. Claro. Esse aí, Educação, eu li esse livro, Lu, eu tinha 13 anos quando eu li esse livro. Já li ele algumas vezes porque é fantástico, gente. É uma escritora norte-americana que muito sabiamente escreveu esse livro sobre educação. Tem também Pais Preparados e Filhos Vencedores. É um livro que eu uso muito nas minhas palestras sobre educação, tá? Ensina ali muito como o pai lidar com ele primeiro, para poder lidar com o outro, com o filho, né? E quando o pai ele está bem, o filho com certeza vai imitar aquilo, né? Tem um livro também dessa escritora que é Sexualidade Infantil, como falar sobre sexualidade para o seu filho, sem que desperte ali um trauma ou que desperte a sexualidade de uma forma muito intrusiva, né, precoce na criança. Então, são livros muito, muito bons que vocês podem estar ali olhando. Na internet tem PDF desses livros, então leiam. Com certeza, com certeza. Gente, educação é algo que ninguém toma de você, então aproveita. Esse programa também é para te dar muito conhecimento, não só aqui neste momento de interação, de bate-papo, mas também posterior, quando você vai ali ter acesso aos materiais e buscar também mais informações. Um assunto bem interessante essa questão de sexualidade, né, Marli? Quem sabe a gente não pode tratar no próximo programa aí, principalmente relacionado a essa criança e tal. Sim, sim. É muito pertinente, viu? O meu TCC, que foi o trabalho de conclusão do meu curso de psicologia, a pesquisa que eu fiz foi sobre educação sexual. E nesta pesquisa, o resultado dela, não o meu, tá, gente? O resultado da pesquisa, porque eu fui a campo, eu entrevistei pais de toda etnia para não ficar uma pesquisa tendenciosa, e o resultado dela foi que, pelo menos aquele público-alvo meu, não sabiam lidar com a sexualidade dos filhos. E não sabiam lidar com a sexualidade dos filhos porque não sabiam lidar com a própria sexualidade. Então, é uma pesquisa muito interessante, a gente pode estar falando aqui algumas dicas e falar sobre a importância de como lidar com a sexualidade dos filhos, porque só uma deixa aquilo, até para eles ficarem curiosos, né, e para poder até assistir, é que muitos, mas muitos, gente, não foi só quando eu me formei, até hoje eu ouço essa queixa, né, dos pais, que a sexualidade, ela só é despertada na puberdade, que é a fase da adolescência. Isso é um erro, porque o ser humano já nasce sexualizado, entende? Então, nós precisamos aprender a lidar com isso, porque é nesta fase da infância que geram muitos traumas, e eu atendo pessoas adultas que já são casadas, que têm muitos problemas na sexualidade, porque foram afetados lá na infância. Então, a gente precisa saber lidar com isso de uma forma natural.
Olha só, isso foi um parêntese importantíssimo que a gente abriu aqui na nossa temática de hoje, mas já para deixar você curioso e aguardando que a gente vai tratar sobre esse assunto também aqui no consultório psicológico. Mas voltando então agora um pouco mais para o nosso tema de hoje, que é lutos e perdas, Marli, vamos fechar agora o programa, nós já estamos caminhando para o final, dando dicas e trabalhando como o que fazer com o pós. Então, a primeira questão é como que eu lido com as lembranças que ficam? Olha, é muito importante vivenciar estas lembranças de uma maneira muito intensa. Então, assim que a pessoa morre, é claro, é natural que você queira se preencher aquele e se preencher, né? Porque ficou vazio. A pessoa não está mais ali. Então, é natural e é correto você olhar fotos, você ouvir vídeos, né, assistir vídeos, ouvir mensagens, ficar ali olhando o WhatsApp, a conversa que teve com a pessoa. É bom, é importante você fazer isso, né? Porque isso vai fazer você viver a dor. Então, você vai chorar, e isso vai trazer alívio. Mas isso tem um tempo para ser natural. Você não pode ficar a vida inteira. Isso é sinal de que não saiu do luto. Por exemplo, vamos imaginar um casal onde um dos cônjuges morre. E aí o que ficou não muda, assim, não desfez das roupas. Tem ainda fotos por todo o quarto. A mobília é a mesma, a cama ali, tudo do mesmo jeitinho. Isso não significa que a pessoa está ali dizendo que ela ama a pessoa. Isso significa que a pessoa não elaborou o luto. E se ela não elaborou o luto, ela não está tendo uma vida saudável. Então, tem pessoas que sentem até muita culpa porque pensam assim: se eu ficar bem, se eu mudar de casa, ou se eu mudar o ambiente, isso significa que a pessoa não tem mais valor para mim. Não, gente. Isso significa de que você está sobrevivendo. Porque a pessoa que morreu, né? Ela está ali, está num estado onde não tem consciência, né? Mas você tem. Então você precisa encarar a sua vida. E a vida continua e com ela as mudanças vêm. Isso é natural, isso é saudável. Então é muito importante no início se preencher mesmo daquilo, mas conforme o tempo vai passando, é natural se desfazer das coisas, sim. E Marli, tudo isso que você está falando aqui mostra que é importante viver o luto, né? Porque, por outro lado, tem gente que prolonga, tem gente que quer pular as fases e fingir que nada aconteceu. Isso também é ruim, né? É muito ruim. Sabe o que acontece aí, Luciana? É que muita gente tem a seguinte interpretação. Se eu ficar aí entregue a esse negócio de luto aí que as pessoas falam, ou se eu ficar chorando, é sinal de que eu sou fraca, de que eu sou fraco, de que eu não consigo lidar. Então, eu não vou chorar, eu tenho que ficar bem. Isso é uma autossabotagem. Porque quem disse que chorar é sinal de fraqueza? Às vezes a gente precisa ser forte até para chorar, para viver aquilo, encarar. Eu vou encarar. É um sinal de fortaleza que a pessoa tem, né? O que é ser forte? É você se permitir ser um ser humano. Gente, nós não fomos criados para morrer. Não fomos. Quando a morte chega, né, num ente querido, de uma pessoa muito próxima, nem que seja um amigo, mas muito próximo, não existe fase de idade, sexo, etnia, não. É ser humano. Vai sofrer. Por que que sofre tanto? Porque nós não fomos criados para morrer. Quando morremos, quando alguém morre, aliás, né? A gente não consegue lidar, a mente não consegue lidar com isso. Por isso que tem que passar pelo luto. Passar pelo luto é algo positivo, não é negativo, não é uma fraqueza. Então, entendam isso, né? Permitam viver o luto, porque aí vai ter a elaboração e a superação. E a nossa sociedade parece que ela tem uma dificuldade gigante de lidar com essa questão de perda, né? Essa questão de, nossa, eu preciso me sentir forte, não posso de fraqueza, era essa palavra que eu queria. A gente tem uma dificuldade em assumir que a gente tem limitações e é fraco, né, em algum momento.
É bem isso, né, Lu? É bem essa questão de não entender o que é ser humano. Ser humano tem seus limites. Eu não tenho condições de poder tudo, acertar tudo, saber de tudo, porque não existe ninguém perfeito. Todos nós temos os nossos limites. E olha, gente, isso, como a Lu aí disse, e eu tô aqui afirmando, não é um sinal de fraqueza. É simplesmente um limite do ser humano. E é uma fase saudável, importante para se viver. Então, se perder alguém, se perder um relacionamento, se perder alguma coisa significativa, você vai passar pelo luto. E se você entrar no luto consciente, você vai passar por todas as fases de uma maneira saudável. E aí sai. Agora, se você resistir, você vai viver o luto mesmo assim. Eu preciso te falar isso. Todo mundo entra no luto, você vai entrar no luto, só que você vai passar um perigo, isso leva a um perigo para você. Qual o perigo? De você nunca sair do luto. Então é melhor encarar e vivê-lo de uma forma intensa, porque aí você vai elaborar. Muito bom. Marli, para a gente fechar então nosso bate-papo, o tempo passa, né? A gente começa a discutir, a conversar aqui, é um assunto muito interessante que pega a maioria das pessoas. Nesse processo de luto, buscar ajuda de outras pessoas, além de profissionais, pode ajudar também a superar esse momento, essa dor? Muito, muito. Então, você tá ali, a dor é intensa. Não, eu sei que eu tenho que viver o luto, mas eu não tô dando conta. Então, busque ajuda, não necessariamente com um profissional, porque se você for procurar um profissional dentro da fase do luto, ele vai te orientar a viver mesmo. Ele só vai te dar orientação de como, de você se permitir, entende? Mas não tem uma porção mágica, sabe? Não tem nenhuma técnica que tire aquela dor, porque é importante vivê-la. Então, o grupo de apoio é muito importante. Então, converse com as pessoas, não se enclausure, né? Sei que a depressão leva muito a isso, muita angústia, angústia leva ao isolamento. Então, tente romper essa barreira, fale sobre, inclusive, sobre a pessoa que se foi para outros, né? E com o tempo, com a ajuda de outros, vocês vão conseguir sair e entrar nas suas atividades cotidianas. Muito bom, Marli, mais uma vez, muito obrigada. Foi um tema muito bem aqui explanado por você, foi uma conversa gostosa. Muito obrigada mesmo por mais essa participação. Olha, Luciana, eu que agradeço, viu? Cada programa que a gente faz aqui, eu tenho percebido que tem sido uma bênção para os outros, né? Pessoas me procurando para onde que eu acho, queriam os outros, sabe, que não tinha aqui no YouTube. Então, isso só me enche de alegria, né? Satisfação, e é um prazer estar aqui. Vamos dar então uma boa notícia para todas as pessoas que estão te procurando, é que aos poucos a gente vai regravando aqueles programas em áudio também em vídeo, e aí você vai ter acesso a eles se quiser visualizar, se quiser compartilhar também aqui no nosso YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações, de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, deixe seu comentário se você quer falar alguma coisa pessoal, use o nosso direct do Instagram, @unasp_fm também, ou ainda manda uma mensagem privada no Facebook, nós queremos conversar com você. E nunca se esqueça que o programa Consultório Psicológico está aqui para te ajudar a diagnosticar todas essas questões e para te incentivar a buscar ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? A gente se encontra na próxima sexta-feira com mais um tema aqui no programa Consultório Psicológico. Até lá!